Oi, pessoal. Dando continuidade aqui às aulas do nosso grupo de estudo do Instituto Federal no campus de Jacareí. Eu sou o professor Raul e vou, então, começar a nossa aula de hoje falando aqui de alguns aspectos básicos de orientação a objetos. E então aqui só coloquei alguns nomes para a gente lembrar que é o que a gente costuma se referir quando a gente fala de programação orientada a objetos. Então, a gente tem a classe, que é uma categoria de objetos, que no fundo vai funcionar como um novo tipo de dados. Um objeto, que é o indivíduo particular de uma categoria, também chamado de instância, ou, para facilitar, uma variável de uma classe. A gente tem variável membro ou atributo, que é uma característica dos indivíduos da classe, que, semelhante aos registros da programação procedimental, é como se fosse um dos campos dentro da classe. Ela se chama variável membro porque ela é membro de uma classe. Assim como a função, a gente tem a função membro, ou também chamada de método. Ela é chamada função membro porque ela é membro de uma classe e ela representa o comportamento dos indivíduos daquela classe. E a gente também chama a invocação dos métodos em orientação a objetos de mensagem. Muito bem, então eu vou escrever um exemplo simples aqui, só para ilustrar esses conceitos. Então, quando a gente está aqui na programação orientada a objetos, especificamente em C++, a gente pode escrever uma classe simplesmente aqui digitando a palavra class e o nome que a gente quer dar. Então, por exemplo, teste. Aí aqui eu posso colocar os atributos, que são as variáveis membro da classe. Por exemplo, aqui é um int x. Então, isso significa que x é um atributo da classe teste. E posso colocar uma função, por exemplo, aqui, void m, que a princípio pode não fazer nada mesmo, não tem problema. Então, esse agora é o nosso atributo x, e eu posso ter também um método da classe que é simplesmente uma função. Então, por exemplo, posso escrever aqui uma função int m, e aí no corpo dela eu faço algo do tipo return 0. Aqui qualquer coisa só para ilustrar um exemplo. Então, neste caso agora, m é um método ou uma função membro da classe teste. Aqui no caso, esse int aqui antes do nome do método m é o tipo de retorno do método. Então, é o tipo do retorno que esse método vai dar. Então, como eu falei que o método retorna um valor inteiro, aqui eu estou dando um return de 0. Eu posso também colocar qualquer tipo de retorno, por exemplo, aqui um char, e aí eu teria que casar o dado que eu estou retornando com o tipo que eu falei que é do retorno. Por exemplo, uma letra qualquer aqui, assim, como esse H. Agora, uma outra possibilidade é quando o meu método ele não retorna nada. Eu posso ter um método que faz algum processamento, mas que no fim ele não vai retornar valor nenhum. Nesse caso, eu ainda preciso falar qual que é o tipo de retorno, só que aí eu tenho um tipo especial para isso, que é o void. Então, quando um método retorna void, significa que, na verdade, ele não vai retornar nada. Ele só vai fazer algum processamento interno, mas não vai ter um valor de retorno. Beleza, então esse aqui é o atributo, esse aqui é um método, esse aqui é a classe. Como eu comentei, né, a classe é como se fosse um novo tipo de dado. Então, por conta disso, eu posso criar uma variável do tipo da classe. Então, eu posso vir aqui declarar teste t, por exemplo. Então, aqui no caso, teste é o tipo de dado, que na verdade a gente sabe que agora é uma classe, e t é a variável do tipo teste. E em programação orientada a objetos, a gente diz que variáveis de uma classe, portanto variáveis que não são de um tipo primitivo, são objetos. Então aqui no caso, t é um objeto. Beleza. Quando eu uso o meu objeto para invocar uma função membro da classe a que ele pertence, então a gente tem a invocação de método. Então, se eu fizer, por exemplo, t.m, então eu estou usando o meu objeto t para invocar o método m da classe a qual ele pertence. Então, isso daqui é um envio de mensagem, como a gente costuma falar em orientação a objetos. Muito bem, agora falando um pouco sobre construtores e destruidores. Aqui pode de fato não estar explícito, mas aqui neste ponto já ocorre a chamada de um método, que é um método bem particular, que é o construtor. Então, quando eu crio um objeto,
automaticamente está sendo chamado o construtor. O que pode ser um pouco estranho por não estar explícito, mas isso é equivalente a eu escrever dessa forma. Vou até deixar aqui das duas formas, só para ficar mais fácil. Então, eu posso escrever dessa forma e posso também escrever dessa forma. Teste T igual a teste. Aqui eu tenho esses parênteses justamente porque isso daqui é um método, e que é um método construtor. Então, essas duas formas aqui, teste T e o teste T igual a teste abre e fecha parênteses, são equivalentes, eu posso usar tanto uma quanto outra. Vamos só compilar aqui para ter certeza que está certo. Opa. Ah, sim. Depois que eu declaro a classe, eu tenho que fechar aqui as chaves e colocar um ponto e vírgula. Muito bem. E aí, outro conceito bastante importante em orientação a objetos é o encapsulamento. O encapsulamento é a forma como a gente define o que a gente quer deixar acessível em outros escopos em relação ao escopo da própria classe. Então, por exemplo, dessa forma como está, eu não defini qual é o encapsulamento. Para eu definir qual é o encapsulamento, em C++, eu venho aqui e escrevo a palavra que representa o encapsulamento que eu quero. Então, a princípio, vou comentar sobre os encapsulamentos público e privado. Então, se eu quiser deixar algo público, eu venho aqui na frente, escrevo public, dois pontos, e a partir daqui, tudo que tiver daqui para baixo será público. E o que significa o encapsulamento público? Coloquei aqui no nosso material de apoio. O encapsulamento público é que qualquer classe tem acesso. Na verdade, eu tenho acesso aqui em qualquer escopo, eu posso acessar o que for público. O que significa, por exemplo, que eu posso trabalhar com o que eu defini com o que é público dentro da própria classe. Então, por exemplo, aqui no método M da classe teste, eu posso usar o meu atributo x, porque o x é público e, portanto, posso usar a partir de qualquer escopo. Então, eu poderia, por exemplo, fazer x igual a 10. Eu tenho acesso a esse x porque ele é público. E aqui, na verdade, outro ponto importante é eu me referir a esse x diretamente ao atributo da classe, né? Então, em vez de eu escrever só x, eu escrevo this x. O this é um ponteiro que vai representar o meu objeto que pertence a essa classe. Então, por exemplo, quando eu faço aqui, ó, teste t e faço t.m, neste momento aqui eu estou invocando o método m da classe teste. E então, quando ele executar o m, ele vai executar este código aqui. E então, aqui no caso, o this, ele é um ponteiro que representa o objeto a partir do qual foi chamado o método. Então aqui no caso, se o this é o ponteiro para o objeto a partir do qual o método foi chamado, então significa que ele está apontando para esse t aqui. Portanto, quando eu faço this seta x, é porque eu vou me referir ao x deste t aqui, que vale quanto? Aqui no caso a gente não definiu nenhum valor, né? Então eu posso fazer, por exemplo, t.x recebe 5. Nesse caso, o x do t vale 5. Quando eu faço this x, é este valor 5. Então, por exemplo, se eu mandar mostrar esse valor antes de alterá-lo, aí eu vou conseguir mostrar aquele valor de 5. Então, vamos colocar ele aqui. E aí, então, por enquanto, vamos só mostrar esse valor. Então, ele mostrou aqui o 5. Então, quando eu uso o this, ele se refere a esse objeto. Se eu não colocar o this, também funciona. Porém, quando eu não coloco o this, o meu compilador ainda não sabe que eu estou me referindo a este x aqui, que é o x do objeto. Então, o que vai acontecer é que o compilador vai ter que procurar se existe algum outro x. Se não existir, aí sim ele vai assumir que é esse daqui. O que, no fim das contas, funciona, mas aumenta o tempo de compilação. Em programas simples isso acaba não dando diferença, mas em sistemas comerciais que são gigantes, isso pode mudar consideravelmente o tempo de compilação. Além disso, o this também serve para diferenciar quando tenho outras variáveis com o mesmo nome
Então aqui, por exemplo, se eu tivesse uma variável local chamada x, se eu mandar mostrar o x dessa forma, o compilador ele sempre vai considerar que é o x do escopo mais interno, mais próximo. Então, nesse caso, ele considera que é esse daqui. Então, se eu der um valor diferente aqui para esse x, por exemplo, 10, agora, se eu executar esse programa, ele vai considerar que é esse x local. Ele mostrou aqui o 10. Se ainda assim eu quero que esse x seja o atributo da classe, que ele vai ter o valor do x do meu objeto, aí eu coloco o this. E aí, então aqui nesse caso, ele vai usar o this, além de agilizar o tempo de compilação, ele vai conseguir diferenciar que não é esse x, mas sim esse x. Então a gente pode aqui novamente executar o programa, e aí sim ele mostrou o 5, que é o x do nosso t. O this serve para diferenciar o atributo tanto de variáveis locais quanto de parâmetros que eu receber na minha função. Então, se eu recebesse aqui um outro x como parâmetro, vamos adaptar aqui então a nossa chamada de função. Vou colocar aqui, ó, 20, por exemplo. Quando eu coloco 20 aqui, esse x vai ser esse 20 que eu passei como argumento. Se eu não usar o this, ele vai considerar que esse x é o do meu parâmetro. Então, se a gente fizer o teste agora, ele mostrou o 20 aqui, considerando que esse x é o do meu parâmetro. E então, novamente, aqui eu posso colocar o this para avisar o meu compilador que esse x não é nem a variável local e nem o parâmetro, mas sim o atributo da classe que vai ter o valor que eu atribuí através do meu objeto. E aqui, novamente, ele vai considerar aquele x como sendo o 5, que é o x do meu t. Bom, então, voltando aqui à questão do encapsulamento, agora tanto o x quanto o m são públicos, o que significa que eu posso usar aqui ó, o meu x, que é um atributo público, dentro do método m, porque está dentro da classe teste, mas eu também posso usar o meu x fora do escopo da classe teste. Tanto é que eu estou, de fato, usando o meu x aqui, né? Eu estou acessando o x a partir do t fora do escopo da classe. Aqui, veja que eu estou no escopo da função principal, que é um escopo diferente da classe teste. E eu só consigo acessar esse x dessa forma, porque ele foi considerado público aqui. Em oposição ao outro tipo de encapsulamento, que é o privado. Se eu disser agora que esses membros, né, tanto o atributo quanto o método, são privados, aí muda a forma como eu posso acessá-los. Eu ainda posso acessar o atributo x dentro do método m, porque mesmo no encapsulamento privado, significa que eu tenho acesso ao que for privado dentro do escopo da classe. Portanto, x e m sendo privados, significa que eu só posso acessá-los dentro do escopo da classe teste, portanto, dentro desses abre e fecha chave, que é o escopo da própria classe. Porém, eu não posso acessar nada que é privado, aqui no caso nem x nem m, em qualquer outro escopo fora da classe. Portanto, aqui na função principal eu não posso acessá-los. Aqui eu estou em um outro escopo. Portanto, se eu tentar acessar um desses membros, tanto os atributos quanto métodos, aqui no caso x e m, ele não vai deixar, porque aqui eu estou fora do escopo da classe e tudo que é privado só pode ser acessado dentro do escopo da classe. Então aqui, se eu tentar executar o mesmo código só trocando o encapsulamento, agora ele vai me dar um erro dizendo que, como é privado, eu não posso usar. Então aqui, ó, o x ele é privado neste contexto, ou seja, no contexto em que eu tentei acessá-lo aqui no contexto da função principal. Então aqui, neste contexto, ele é privado e, portanto, eu não tenho acesso. Então, essa é a diferença do encapsulamento público e privado. O que é público eu posso acessar em qualquer escopo, dentro da classe, dentro de outras classes e dentro da função principal. E o que é privado somente posso usar dentro do escopo da própria classe. Então, para a gente fazer um outro teste aqui, eu vou criar uma outra classe. Vou criar aqui uma class uso, por exemplo. E aqui dentro, eu vou tentar criar um atributo do tipo teste,
O atributo não, vou criar como uma variável local para já tentar usar que vai ficar mais rápido. Então, por exemplo, aqui, ó, void de novo, porque eu não vou retornar nada. Vou escrever aqui, ó, função. E aqui dentro eu vou tentar criar uma variável local da classe teste, que eu vou chamar de var. E vou tentar usar essa minha variável var, por exemplo, vou tentar fazer var.x igual a 2, por exemplo. Nesse caso, eu também não posso usar o atributo x, porque ele está declarado como privado. Como ele é privado, eu só posso acessar x dentro do escopo da própria classe. Aqui eu não estou no escopo da função principal, mas eu ainda estou no escopo diferente da classe em que x foi declarado. Então eu estou no escopo da classe uso, que é diferente do escopo da classe teste. Então aqui, de novo, ele não permitiria eu fazer isso. Então eu vou até deixar essa parte comentada para mostrar que o erro é de fato daquela linha. E se a gente tentar executar esse código agora, de novo vai falar, ó, o x é privado neste contexto, aqui no contexto da linha 19, onde eu faço var.x recebe 2. Então aqui, neste caso, eu não posso usar o x porque ele está num escopo fora da classe e como ele é privado, eu não posso acessá-lo. Se eu voltar aqui para público, então agora sim eu posso usar o x no escopo da classe uso. Olha lá, eu não mandei mostrar nada, mas ele executou com sucesso. Porque, apesar de eu estar fora do escopo da classe que ele foi declarado, ele está como público, o que significa que eu posso usá-lo em qualquer escopo. Muito bem. Eu posso ter membros, tanto atributos quanto métodos, de diferentes encapsulamentos. Então, por exemplo, eu posso ter aqui um x como público e depois eu posso ter um outro atributo, por exemplo, float y. E eu posso querer que esse daqui tenha um encapsulamento privado. Então, é só eu vir aqui e escrever private. E a partir daqui, tudo que eu colocar daqui para baixo será privado. Ou seja, eu vou ter o x público, o m público e o y privado. O que significa que x e m eu posso usar em qualquer escopo e o y eu só vou poder usar dentro do escopo da classe teste. Eu posso ir variando, posso colocar uma seção de membros público, depois uma seção de membros privados, depois posso voltar a criar uma outra seção de membros públicos de novo e assim por diante, conforme a minha necessidade. E por fim, eu posso pensar como que ficam os membros em que eu não declaro nenhum encapsulamento explicitamente. Então, por exemplo, se eu vier aqui e escrever algo do tipo char C. Neste caso, qual que é o encapsulamento de C? O programa ainda funciona, né? Então eu vou fazer o teste aqui só para mostrar que é permitido eu criar um membro sem definir encapsulamento anteriormente, mas ainda assim o encapsulamento existe. E aqui no caso, o encapsulamento dos membros que eu declaro dessa forma vai depender da forma como eu declaro a classe em si. Se eu declarar a classe usando a palavra class, significa que o encapsulamento por padrão, digamos assim, é privado. Ou seja, nesse caso, C é um membro privado e, portanto, eu não posso usar em nenhum outro escopo fora da própria classe teste. Então, se eu tentar vir aqui e usar o meu C, ele vai reclamar que o meu C é privado. Então, só para fazer o teste aqui, vamos atribuir qualquer valor nele. E eu tentar executar esse programa, ele vai falar, o C é privado, mesmo eu não tendo escrito a palavra private aqui. Então, quando eu declaro a classe com a palavra class, que significa que o encapsulamento padrão é privado. Em oposição à situação em que eu declaro a classe com a palavra struct. A palavra struct vem da linguagem C, que eu uso para definir registros, mas em C++ ela não define simplesmente um registro, ela define uma classe de fato. Então, eu posso criar classes com a palavra struct, e a única diferença vai ser o encapsulamento padrão dos membros em que eu não declaro um encapsulamento explicitamente. Então, se eu criar uma classe com a palavra struct, significa que os membros em que não tem encapsulamento explícito vão ser públicos. Portanto, nesse caso, agora C
é público e eu posso usar C em qualquer escopo. Então, de novo, se eu tentar usar este C aqui no escopo da função principal, agora ele vai permitir, porque... Opa, faltou salvar aqui. Agora ele vai permitir, porque eu declarei a classe com a palavra struct. Agora que ele não deu mais erro, então isso é permitido. Então, basicamente, isso que a gente tem do encapsulamento. Agora, a escolha quanto ao que será público e ao que será privado depende dos nossos objetivos com aquela classe. Em geral, a gente tem dois critérios para definir o encapsulamento. O primeiro é a ocultação de informação, que é ocultar do usuário da classe, que provavelmente será outro programador, aquilo que ele não precisa saber para usar a classe. Então, por exemplo, se eu criar um membro aqui, um atributo, que eu só vou usar para manipular operações dentro de um método, e o programador que for usar a classe, ele não precisa conhecer o atributo, ele só precisa conhecer o cabeçalho do método para invocá-lo, então eu posso deixar o atributo como privado, porque já serve como um sinal para o programador saber que ele não precisa se preocupar com aquele atributo, ou seja, ele não precisa perder tempo tentando entender o significado daquele atributo, para que ele é usado, assim por diante. Então, eu posso deixar como privado, por exemplo, um atributo para sinalizar para o programador que ele não precisa se preocupar com aquilo. E eu posso deixar como público aquilo que o programador vai precisar na hora de usar a classe que você definiu. Então, se o programador, na hora de usar a sua classe teste, ele vai precisar invocar um método M, então ele precisa saber que o método M é uma possibilidade para ele. Então, você deixa como público também para sinalizar, além de tornar possível que ele use esse método. E você pode definir o encapsulamento de acordo com a segurança também. O que é privado não pode ser acessado fora do escopo da própria classe. Então, o programador que for usar a sua classe, ele não vai conseguir manipular diretamente os membros que forem privados. Logicamente que em projetos de código aberto, a pessoa talvez até conseguiria alterar o valor manualmente, se ele alterasse ele diretamente dentro da classe. Porém, já se sabe que se foi declarado como privado, já é um indício de que ele não deve mexer naquilo. Além do que, se for um software de código fechado, um software proprietário, você só vai ter acesso ao executável do software e aí, de fato, você não consegue mesmo alterar nada que for declarado como privado. Então, a gente define o que vai ser público ou privado de acordo com questões de segurança ou de ocultação de informação. Existe um terceiro tipo de encapsulamento, que é o protegido, que só tem diferença em relação a esses dois quando a gente está lidando com herança. Então, eu vou comentar mais sobre ele quando a gente for falar sobre herança. Então, sobre encapsulamento, o que a gente tem até agora, basicamente, são esses dois tipos, né? O público, em que qualquer classe pode usar, eu posso usá-lo em qualquer escopo, e o privado, somente na classe em que ele foi declarado que eu posso usá-lo. Então, sobre encapsulamento, é isso.